Olá, eu sou Luffy Steffen e estamos de volta com mais um Naftaluf. Hoje um programa bastante misterioso e enigmático. E eu começo parafraseando Rita Lee na música Bruxa Amarela de 76, quando ela diz: acabei de dar um check-up na situação, o que me levou a reler Alice no País das Maravilhas. No meu caso, eu acabei de dar um check-up na situação dos projetos Resgate e Fragmentos na plataforma Globoplay. Pois é, minha gente, vocês que me acompanham fielmente aqui no Naftaluf, em 2024, né, voltei ativa, né, com força total, e como vocês puderam perceber, até teve gente que me perguntou se eu ia ficar só falando disso o resto da vida, né, ou esse ano, mas eu fiz programas esse ano todos falando dessa questão do projeto Fragmentos, já que essa é a grande novidade do momento, né, ainda, né. Então eu fiz vídeos específicos sobre cada novela que entrou até agora no projeto Fragmentos. E agora, enquanto estou esperando a próxima novela que vai surgir no Fragmentos para eu poder falar, resolvi dar um check-up na situação e entender, afinal de contas, em que momento estamos das nossas vidas diante do projeto Fragmentos e do projeto Resgate, né, que já está aí há algum tempo. E ainda tem o projeto Originalidades, né, que é uma coisa que eu nunca falo aqui porque não é muito da minha alçada. Mas então eu resolvi dar um check-up na situação, até atendendo a pedidos de amigos e colegas e conhecidos e pessoas que assistem o canal, para que eu fizesse um vídeo desse tipo, avaliando a situação e refletindo, né? Em que momento estamos? O que já entrou? O que vai entrar? O que talvez entre ou talvez não entre, etc, etc, etc. Então, por isso, como aqui o prato do Naftaluf é o século XX, eu vou me aprofundar basicamente nisso. Afinal de contas, quais são as novelas e minisséries, né? Minisséries, não séries, seriados, né? Minisséries do século XX, portanto, anos 70, 80 e 90, que a gente quer ver, né, ainda, ou que, né, esperamos que talvez entrem nos fragmentos ou no resgate, etc e tal. Então, este vídeo é isso. Mas não confundam este vídeo com vídeos de profecias apocalípticas, né? Porque, com todo respeito a alguns dos coleguinhas aí do YouTube, tem muitos youtubers que fazem nos canais essas previsões, né? Tal novela nunca mais veremos, porque a Globo perdeu no incêndio, nos incêndios, apagaram as fitas, jogaram no lixo, Deus levou, etc, né? Coisa de Nostradamus, essas profecias, né? Os profetas do Apocalipse. Então as pessoas fazem muitas previsões, muita gente vem com listas afirmando saber exatamente quais são as 28 novelas do Projeto Fragmentos. Então, assim, tudo isso é conjectura porque a gente não sabe de verdade, né? São profecias, são especulações, né? Então aqui nesse programa a gente não vou ficar especulando, não é exatamente isso. Né? Eu vou me basear em fatos, tá? Se vocês estão vendo esse vídeo esperando notícias, dizendo vai entrar isso, vai, né? Então vão para outros canais, porque aqui não vamos falar isso, a gente não pode afirmar isso, eu não sei nada, de fato. O que eu vou me basear é em fatos que eu sei, que eu conheço e que todo mundo conhece também, que são quais fatos? Quais novelas existem, quais novelas foram produzidas um dia pela TV Globo? E a partir disso a gente pode imaginar quais podem ou não entrar, mas a gente parte de fatos, essas novelas foram produzidas. Outros fatos que a gente pode usar como ponto de partida. Declarações oficiais que foram dadas pelo Eric Bretas, então poderoso chefão da Globoplay, falando o que ia acontecer. É claro que pode ser que não aconteça o que ele falou que ia acontecer, mas a partir do que ele falou a gente pode traçar algumas previsões não, algumas reflexões. Este é um vídeo de reflexão e não de previsão. Então vamos lá, para começar esse vídeo tão enigmático, que já não é mais tão enigmático assim, porque eu já expliquei do que se trata, vamos falar do projeto Resgate, que foi o primeiro assim que veio movimentar os colecionadores clássicos, enfim, pesquisadores e analistas do século XX das novelas, né? O projeto Resgate, como sabemos, ele começou em 2020, né, quando a pandemia já estava em curso, a pandemia já estava, né, tocando terror quando surgiu o Projeto Fragmentos em 2020, mais precisamente em maio daquele ano. E quando o Projeto Resgate foi anunciado, o que foi dito na época? Que seriam disponibilizadas novelas ou minisséries, também valia minisséries, quinzenalmente na plataforma Globoplay, uma segunda-feira sim, outra não, uma segunda-feira sim, outra não, portanto era quinzenal. Em alguns meses entravam duas, às vezes três coisas, né, porque dependia do mês, do número de semanas.
E assim começou o processo com A Favorita, que entrou em começo de maio de 2020. E aí seguiu-se, né, uma série de novelas e minisséries também. No começo não tinham muitas minisséries, de repente começou a entrar. Né? Acho que, se não me engano, a primeira que entrou foi Riacho Doce, que foi no final de 2020 ainda. Foi a primeira minissérie que entrou no Resgate, né? Dentro do calendário quinzenal do Projeto Resgate. Né? Depois vieram outras, né? Começaram a entrar outras minisséries, Sex Appeal, enfim. Também fazia parte do pacote temporadas de Malhação, né? Cada temporada contando como se fosse uma novela à parte, ou uma minissérie, né? Então, Malhação 2009, Malhação ID, Malhação sei lá o quê. Tudo bem. E assim a gente se acostumou com isso. Isso realmente começou a acontecer, né? O projeto começou e não parou. Cumpriu o que tinha falado, né? Quinzenalmente começaram a aparecer essas obras, na íntegra, né? Ou quase na íntegra, às vezes faltando 1, 2, 3 capítulos, mas enfim, né? Na íntegra. Então é isso. Outro detalhe. Esqueci qual era o outro detalhe. Lembrei. O outro detalhe é o seguinte. Quando o projeto foi anunciado, em maio de 2020, foi publicado em vários sites e blogs e veículos de imprensa a lista das novelas que entrariam no projeto Resgate, pelo menos no primeiro momento. Essa lista que eu guardei até hoje, né, publicada em sites de imprensa, ou seja, ela foi distribuída para a imprensa, porque em todos os lugares saiu a mesma lista. Essa lista tinha 45 novelas. Dessas 45, começando com A Favorita, que foi a primeira, até agora faltam 3 que estavam nessa lista e não entraram até agora. Mas é claro que provavelmente vão entrar. Quais são essas 3? Rainha da Sucata, O Dono do Mundo e Fera Ferida. Vale lembrar que são novelas que já foram exibidas no Viva, inclusive, no canal Viva, né? Então, provavelmente elas vão aparecer na Globoplay porque elas estavam nessa lista inicial de 45 novelas. Detalhe, nessa lista, ela não é exatamente a mesma lista que tem a ver com aqueles comerciais que na época passavam, né? Aqueles comerciais com música do Roberto Carlos. Porque ali apareciam algumas dessas que estavam na lista de 45 e outras que não estavam na lista. Né? Então, eu estou me baseando na lista, não nos comerciais, porque eu também nem lembro mais desses comerciais, é uma grande confusão. Inclusive porque acho que eram 2 versões desses comerciais, né? Com novelas diferentes às vezes em cada comercial, né? Mudava um pouco. Enfim, então, esquecendo os comerciais, mas me atendo à lista de 45 novelas, faltam 3. Muito que bem. Outro detalhe do Projeto Resgate que é importante a gente, né, destacar. O que é considerado novela para entrar no Projeto Resgate? Novelas que foram produzidas desde o começo da Globo até o ano de 2010. Né? E de fato, né, já teve 3 novelas que entraram no Projeto Resgate, como dentro do calendário do Projeto Resgate, que são de 2010 ou até um pouquinho depois. Né? É o caso de Cama de Gato, novela de 2009 2010, Escrito nas Estrelas, novela de 2010, e Araguaia, novela de 2010 2011. Então, Araguaia é a novela mais recente que já existiu a entrar no projeto Globoplay, Resgate, no projeto Resgate da plataforma Globoplay. Ou seja, supostamente, se a regra for essa mesmo e sempre for mantida dessa forma, significa que até lá, até acabar o projeto Resgate, né, enfim, se é que um dia ele vai acabar, só vale entrar nesse calendário quinzenal novelas feitas até esse momento, ou seja, até essa época aí. Sim, vale dizer que o Projeto Resgate, nos anos de 2020, 2021 e 2022, ele, como eu disse, incluía no calendário quinzenal minisséries. Só que a partir de janeiro de 2023, abriu-se uma outra data nesse cronograma, né? Começou a ter no mínimo 3 entradas por mês de coisas antigas, né? Antigas na plataforma Globoplay. Ou seja, o Projeto Resgate continuou mantendo 2 novelas quinzenais, né, ou às vezes, no mínimo 2 novelas por mês, quinzenal, o negócio era quinzenal, mas as minisséries e séries, seriados, como A Justiceira, né, etc., começaram a entrar numa data à parte. Então, todo mês entram pelo menos 2 novelas, e aí no caso de novelas ainda inclui Malhação, continua valendo, e no caso de séries ou seriados é uma outra data, né? Isso no ano de 2023. Então a gente passou a ter pelo menos 3 coisas novas, novas coisas velhas por mês. E em 2024, esse cronograma foi acrescentado do Fragmentos, que também entra 1 por mês, com exceção do primeiro mês, em janeiro desse ano, que entraram 4 coisas logo, né? Mas depois passou a ser mensal. Ou seja, em 2023 o calendário passou a ser de pelo menos 3 coisas por mês,
E depois, em 2024, pelo menos 4 coisas, né? 2 novelas, uma série ou minissérie, um seriado, né, ou minissérie, e um projeto Fragmentos. Muito que bem. Então ampliou, né? Ou seja, o cardápio começou a ficar cada vez mais efervescente de coisas vintage, para quem quer assistir essas coisas. Então isso é o projeto, o projeto Resgate, né? E o projeto Fragmentos, outro detalhe é que se começou a perceber que o projeto Resgate, ele pode colocar também novelas que não são exatamente as versões originais, exibidas na época, e sim versões internacionais, que na verdade às vezes é quase a novela inteira mesmo, mas a edição é diferente, às vezes não tem a vinheta de intervalo, etc. Então versões internacionais e até versões compactadas para reprises podem acontecer. Por que aconteceu essa novidade? Primeiro que a gente já teve uma novela que entrou na versão internacional, que foi Vereda Tropical, que já entrou há algum tempo. É a versão internacional, então os capítulos são gigantes, tem 50 minutos de duração e não tem as vinhetinhas de intervalo, né? A edição é um pouco diferente, né? Então no original eram, sei lá, 185 capítulos, entraram 150, né? Mas é praticamente a novela inteira, que a edição é diferente, né? Então agora se fala que provavelmente ainda vão entrar novelas no projeto Resgate desse jeito, versões internacionais ou versões compactadas para reprises da própria Globo. Por quê? Porque o Eric Bretas, quando ainda era o chefão da Globoplay, no final de 2023, ele anunciou que o projeto Resgate vai terminar em 2027 ou 2028, também não, há controvérsia sobre essa data, tem gente que fala 2027, tem gente que fala 2028. Eu não estava lá, então não sei se ele falou 27 ou 28, então aqui a gente vai dizer que ou vai ser 27 ou 28, se concretizar o que ele disse. E ele disse também que a última novela do Projeto Resgate a entrar seria Irmãos Coragem, a versão 1 de 1970 a 71. Porém, foi falado então que não é na íntegra. Por quê? Porque não existe na íntegra, sei lá. Então as pessoas ficaram pensando que ia entrar a versão que foi disponibilizada em DVD, em box de DVDs, que foi lançada em 2011, por aí. Né? E que eu assisti na época em box, inclusive. Acho que eram 8 DVDs, né? Que é bastante também, né? Porque a novela ficou um ano no ar. Então falaram que ia ser o DVD. Depois as pessoas falaram que parece que não vai ser a versão que está no DVD. E sim a reprise que a Globo exibiu de manhã no programa TV Mulher entre setembro de 81 e março de 82, ou seja, 6 meses de novela. Então a novela que durou um ano foi reprisada em 6 meses na TV Mulher e seria essa versão de 6 meses que entraria na Globoplay, no projeto, encerrando o projeto Resgate em algum momento de 2027 ou 2028. Pá, é isso que temos como, assim, expectativa, vamos dizer assim. Então tá bom. Outra novela que o Eric Bretas, aí eu já não sei direito, mas ele teria dito que vai entrar é Selva de Pedra, que a versão 1 também, né, de 72 e 73, que também foi lançado em DVD, acho que em 2014, por aí, um box de DVDs, inclusive, bem resumido, né, são só 5 ou 6 DVDs. Eu assisti, inclusive, esse box na época. E aí falaram, as pessoas ficaram pensando que ia entrar na Globoplay a versão do box, mas também já se falou que não, que na verdade vai ser a reprise de Selva de Pedra, que a Globo exibiu em 1975 para tapar o buraco da censura de Roque Santeiro enquanto a novela Pecado Capital, versão 1, não ficava pronta. Pois bem, essa reprise do Selva de Pedra ficou 3 meses no ar. E a novela original durou, acho que 10 meses, foi isso? 8 meses, produção? 8, 9, 10, foi quase um ano no ar, né? Acho que foram 8 meses, ou 9, acho que foram 9. E aí a reprise de 75 foi uma reprise de 3 meses. Então, supostamente, no projeto Resgate entrará essa versão de 3 meses. Então, diante disso, se isso tudo se concretizar, a gente vai ter realmente essas exceções, ou seja, o que entra no projeto Resgate enquanto novela, novelas inteiras, ou faltando 1, 2, 3, 4, 5 capítulos, que seja, ou reprises compactadas, que foram feitas para reprises em algum momento, ou versões internacionais. Muito que bem. Bom, se tudo isso realmente se concretizar, a gente vai saber, o tempo vai mostrar. Então vamos para o Fragmentos. O que é o Fragmentos? Como todo mundo já está cansado de saber, são novelas que vão entrar em fragmentos, que tem no mínimo 2 capítulos e até 20. Isso foi também o que foi falado na famosa entrevista do Eric Bretas no final de 2023. Então, se isso procede, né, a gente não sabe, mas se procede, significa que vão entrar novelas que têm pelo menos 2 capítulos, como aconteceu com o Rebu e Os Gigantes, e até 20 capítulos. E aí, os profetas do Apocalipse dizem que a novela que vai entrar com 20 capítulos é Duas Vidas, porque há quem diga que existe uma versão em 20 capítulos que a Globo exibiu
no comecinho dos anos 80 para comemorar o aniversário do Francisco Cuoco. Não sei se isso é verdade, porque eu não vi, mas se for, vai ser ótimo, porque 20 capítulos de 2 vidas já é maravilhoso, melhor que 2, né? Enfim. Bom seria ver 2 vidas inteiras, mas pelo jeito não estará. Então 2 vidas entraria no Fragmentos. Muito bem. O projeto Fragmentos, também na famosa entrevista do final de 2023, foi falado que seriam 28 novelas apenas que entrariam no projeto Fragmentos. E a gente já tem 8, né? Quer dizer, vai entrar agora Fogo Sobre Terra em maio, que foi no final de maio que foi anunciado, então com ela ficam sendo 8. Porque entraram 4 em janeiro, depois fevereiro, março, abril, maio, 8. Então significa que depois de Fogo Sobre Terra faltam só 20. E se faltam só 20 e entra mensal, significa que a última vai entrar em janeiro de 2026. Pois é. E aí quais são essas 20? Ninguém sabe, né? Toda hora aparecem pessoas dizendo que sabem quais são as 20. E ficam falando e tal, e falam, essa é aquela. Eu não vou ficar falando. Por quê? Porque eu não sei. E como eu já disse. Então, assim, só nos resta esperar para saber quais são as 20. Há quem diga também que as mais antigas a entrarem no resgate seriam Uma Rosa com Amor e Carinhoso. Resgate não, Fragmentos. As mais antigas que entrariam no Fragmento seriam Uma Rosa com Amor e Carinhoso. De 72, 73, 73, 74, respectivamente. Eu achava que a mais antiga era o Rebu, que foi a primeira que entrou na primeira leva, né? Que é de 74, 75. Eu achava que tinha um posto Rebu por isso, porque era a mais antiga que ia entrar. Mas agora a gente já viu que não é, porque Fogo Sobre Terra é anterior ainda, um pouco anterior ao Rebu, e vai entrar. E se realmente entrar Uma Rosa com Amor e Carinhoso, são mais antigas ainda, né? Enfim, há também quem diga que a última novela que existe em Fragmentos é Voltei Pra Você, de 83 e 84. E que depois disso a Globo não apagou mais nenhuma fita. E como também não teve nenhum incêndio, depois disso, significa que então vai entrar inteira tudo que vem de 84 pra cá, no resgate ainda? Será que é isso? Então eu fiquei um pouco preocupado ao pensar nisso tudo, porque eu falei assim, gente, se vão entrar só mais 20 novelas no Fragmentos e o resto vai entrar no resgate, o que existir, né? Mas então existe muita coisa. Porque mesmo as novelas do final dos anos 70, algumas devem entrar no resgate, mas existem muito mais que 20 ali no final dos anos 70 para aparecer ainda. Então significa que o Projeto Fragmentos vai ter algumas novelas dos anos 70, algumas dos 80, do começo dos 80, e ainda vai sobrar um monte de novela dos anos 70, e principalmente dos 80 e até dos 90, para entrar no resgate. Então é novela pra caramba. Então aí eu fui pensando, mas então será que realmente vai dar tempo de terminar esses projetos todos até o final de 2027 ou 2028? Vamos fazer uma conta rápida. Só da década de 1990 faltam 20 novelas, que obviamente existem inteiras, né? Então essas 20 vão entrar todas no resgate em algum momento? Quais são essas 20 que ainda não entraram? Vamos lá. Gente Fina, Mico Preto, Araponga, Salomé, Perigosas Peruas, De Corpo e Alma, Deus os acuda, Mapa da Mina, Olho no Olho, Irmãos Coragem 95, Vira-Lata, Cara e Coroa, Salsa e Merengue, Quem é Você, Anjo de Mim, Zazá, O Amor Está no Ar, Suave Veneno, Vila Madalena e Meu Bem Querer. Ufa! 20 novelas dos anos 90. Então essas novelas vão entrar no Projeto Resgate. Então a gente já tem 20 aí. Guarda essa conta. 20 novelas. Agora vamos contar as novelas dos anos 80. São 28 novelas. Vamos lá? 3, 2, 1. Olhai os Lírios do Campo, Água Viva, Marina, As Três Marias, Plumas e Paetês, O Amor é Nosso, Brilhante, Ciranda de Pedra, Jogo da Vida, Terras do Sem Fim, O Homem Proibido, Sétimo Sentido, Paraíso, Final Feliz, Louco Amor, Eu Prometo, Voltei Pra Você, Transas e Caretas, Champanhe, Corpo a Corpo. Que mais que tem? Tititi, De Quina Pra Lua, Um Sonho a Mais, Hipertensão, O Outro, Mandala, Vida Nova e Pacto de Sangue. 28 novelas dos anos 80 que ainda não deram as caras. Algumas provavelmente estarão no Fragmentos, mas a maioria dessas que eu falei vão estar no resgate, né? Porque elas devem existir inteiras, pelo menos em versões internacionais. Então, vocês guardaram o número de 20 dos anos 90, agora guardem mais 28 dos anos 80. Temos 48 novelas. Aguenta aí. Bom, e a década de 70? Bem, a década de 70 eu fiz a conta só a segunda metade da década, né? Por quê? Porque a primeira metade a gente sabe que quase tudo não existe direito, não existe mais, lá. Então eu não vou ficar contando, porque senão né, a gente vai ficar aqui até o ano 3000. Então na minha conta eu estou considerando as mais prováveis de aparecer em algum momento.
como da metade dos anos 70 para o final. Então, da metade, ou seja, de 75 até o fim da década, são 29 novelas, uma a mais do que os anos 80, porque eu estou contando só a segunda metade. E quais são essas 29 novelas? 3, 2, 1. Escalada, Cuca Legal, Gabriela, Helena, O Noviço, Bravo, Senhora, A Moreninha, O Grito, Vejo a Lua no Céu, Saramandaia, O Feijão e o Sonho, O Casarão, Duas Vidas, Dona Xepa, A Sombra dos Laranjais, Senhorzinha Flor, Silêncio e Documento, Nina, Espelho Mágico, O Astro, O Pulo do Gato, Maria Maria, Te Contei, Sinal de Alerta, Pecado Rasgado, Memórias de Amor, Feijão Maravilha e Cabocla. Então são 29 novelas. Então, juntando as 20 dos anos 90 com 28 dos anos 80 e 29 da segunda metade dos 70, quanto que dá? Façam a conta. 77 novelas. Então a gente tem 77 novelas do século XX que vão entrar ou no Fragmentos ou no Resgate. Então temos 77 novelas. Aí vamos fazer a seguinte conta. Faltam 20 para o projeto Fragmentos. Mas algumas pessoas afirmam que duas dessas dos fragmentos são anteriores a 75, que seria Uma Rosa com Amor e Carinhoso. Então, se a gente levar isso em consideração, então na verdade faltam 18 por fragmentos. Então, dessas 77 que eu falei, tira 18 que vão entrar nos fragmentos. Sobram quantas? 59. Dessas 59 que sobraram, acrescentem duas, Selva de Pedra e Irmãos Coragem, versões 1, porque a gente está aqui conjecturando que elas vão entrar. Então, passam a ser 61 novelas, né? De 59 passam a ser 61. Vamos arredondar para 60, vai, 60 novelas. Se entra em média 2 por mês, significam 30 meses. 30 meses são 2 anos e meio. Então, grosso modo, imagina que é esse ano, que já está quase na metade, e mais 2 anos, 25 e 26. Ou seja, sobrariam os anos de 27 e 28, já que falaram que o projeto Resgate vai até final de 2027 ou final de 2028, não sei. Então, se realmente for isso, faltariam os anos de 2027 e 2028 para entrar coisas do projeto Resgate, para o projeto Resgate. Mas que coisas seriam essas, já que a gente já liquidou as anteriores? Pois é, o que entrariam então em 2027 e 2028 no projeto Resgate? Novelas feitas de 2000 para frente. E quais são elas? Então, as dos anos 2000 até 2010 que ainda não entraram, seriam 20. São elas: Esplendor, O Cravo e a Rosa, A Padroeira, As Filhas da Mãe, Sabor da Paixão, Agora é que São Elas, Celebridade, Começar de Novo, Bang Bang Belíssima, Sim a Moça, Pé na Jaca, Eterna Magia, Desejo Proibido, Ciranda de Pedra, As Três Irmãs, Negócio da China, Paraíso, Caras e Bocas e Viver a Vida. Essa foi difícil de eu lembrar, né? Porque eu não estudo novelas do século XXI. Na verdade, algumas dessas que eu falei já estão lá. Por quê? Tá no Originalidades, ou tá no Vale a Pena Ver de Novo, sei lá o quê. Então, na verdade, né, levando em conta essas que talvez entrem, porque já estão no Originalidades, sei lá o quê, vai ser trocada, substituída, e mais as malhações da vida que ainda faltam entrar, isso cobriria o Projeto Resgate para os anos de 2027 e 2028. Então, daria certinho, realmente, para entrar tudo que foi produzido, de acordo com essas listagens que eu falei, até o final de 2028. E aí de 2029 em diante, não haveria mais Projeto Resgate, porque já teria entrado tudo, né, no Resgate. E o que não entrou no Resgate entrou no Fragmentos, e o que não entrou nenhum dos dois é porque não existe nada, né? Como, por exemplo, sei lá, o Cafona, o Boff, não sei o quê, Assim na Terra como no Céu, Véu de Noiva, né, que as pessoas dizem por aí que não tem nada vezes nada. Então não vai entrar nada. Então tem coisa que realmente não vai entrar, né? Agora, é difícil imaginar que coisas feitas a partir de 75 não tenha nada. É claro que sempre tem pelo menos 2 capítulos, né? Então é por isso que eu coloquei a partir de Escalada 75, porque de lá pra cá tudo vai entrar pelo menos em fragmentos, né? E se não entrar, é porque eles não querem. Por exemplo, de Corpo e Alma, será que um dia vai entrar? É óbvio que a novela existe inteira, né? Mas existe um problema, uma polêmica muito grande, né? Porque, como se sabe, aconteceu a triste tragédia durante os bastidores da novela. Então fica difícil você botar no ar uma novela inteira onde o assassino da atriz está em cena, né? Então é complicado mesmo, né? Então talvez tenha coisa que não entre mesmo, por uma questão ética, né? Não sei. Mas, de qualquer forma, o projeto Resgate então terminaria em final de 2028, de acordo com essa minha conta. E o Fragmentos, como a gente falou, se forem realmente só 28, terminaria no começo, já teria terminado bem antes, né? Em janeiro, já terá terminado em janeiro de 2026. Ai, pois é isso, minha gente.
E as minisséries? Faltou falar das minisséries. Vamos falar das minisséries? Vamos. Então, em 2021 eu fiz 2 vídeos que estão aqui no canal que chamam I Love Listas. Num deles eu falei das novelas mais reprisadas pelo canal Viva e no outro das minisséries mais reprisadas pelo canal Viva. Na época eu estava falando só do Viva, não estava nem falando de Globoplay. Mas, então, muita gente pediu para eu atualizar essa coisa das séries, principalmente as minisséries, porque muitas minisséries importantes dos anos 80 e 90 não entraram. Então, se a gente for olhar agora, para entrar na plataforma Globoplay, faltariam 30 minisséries dos anos 80 e 90, ou seja, século XX. Quais são essas 30 minisséries? Vamos lá. Lampião e Maria Bonita, Quem Ama Não Mata, Bandidos da Falange, Padre Cícero, Parabéns pra Você, Meu Destino é Pecar, A Máfia no Brasil, Rabo de Saia, Tenda dos Milagres, Grande Sertão Veredas, Memórias de um Gigolô, O Primo Basílio, Pagador de Promessas, Abolição, República, Sampa, A Urca, La Mama, Meu Marido, Sorriso do Lagarto, O Portador, Teresa Batista, Contos de Verão, Memorial de Maria Moura, Madonna de Cedro, Incidente em Antares, Engraçadinha, Decadência, Dona Flor dos Maridos e Luna Caliente. Decadência parece que vai entrar agora em maio, a minissérie do mês de maio, então já entraria agora. Mas de qualquer maneira, 30 minisséries também, é como a gente falou agora há pouco sobre novelas, né? Dá o quê? Entrando uma minissérie por mês, né? Porque as minisséries entram geralmente uma por mês. Já entraram 2, mas agora tá entrando, geralmente é uma, né? Entrou 2 quando teve mês mais comprido, né? Mas geralmente é uma. Então, entrando uma por mês, 30 meses é 2 anos e meio. Então é a mesma coisa que a gente falou agora há pouco das novelas mais antigas. Entrariam minisséries até o final desse ano, 2024, metade do ano, e mais 2 anos pela frente, 2025 e 2026. Ou seja, as minisséries do século XX terminariam de entrar no final de 2026. Se entrar tudo, né? E no caso das minisséries, tudo indica que eles têm tudo lá, né? Porque, assim, essas minisséries mais antigas, como Lampião, Maria Bonita e Quem Ama Não Mata, Bandidos da Falange, elas existiam nas internets da vida inteiras até há pouco tempo. Então, se alguém tem inteira, é porque a Globo também tem, né? Então, assim, não sei, será que não essas primeirinhas não existem inteira? As primeiras minisséries que a Globo produziu, que são essas, né? Lampião, Maria Bonita, Quem Ama Não Mata, Bandidos da Falange, Padre Cícero, Parabéns pra Você, Meu Destino é Pecar, é tudo nos anos de 82, 83, 84, né? Então, assim, de 85 em diante, a gente sabe que existe até porque foi lançado em DVD, né? Tenda dos Milagres, Grande Sertão Veredas, foram lançados em DVD. Então, não sei. Mas dá vontade de ver minisséries que nunca mais apareceram, né? Como La Mama, né? Meu Marido, uma coisa super Sampa, né? Eu queria muito ver essas... O Portador, né? Tem umas minisséries muito legais. Então, vamos aguardar para ver se as minisséries também surgem. E assim vai chegar um momento, no final de 2026, 27, 28, que nós, colecionadores de coisas clássicas, vamos estar fartos, né? Vamos estar assim, vai ser uma comilança até lá, né? E eu, como eu vejo tudo com muita calma, ainda vou ficar na comilança por mais alguns anos depois, até absorver tudo que eu quero. Quer dizer, isso se o mundo não acabar antes, né? Porque tá puxado, né, gente? Falando no mundo acabar, gente, eu queria deixar claro uma coisa. Esses vídeos que eu faço aqui são as minhas opiniões. Apenas isso. Opiniões. Todas as pessoas têm direito a ter suas opiniões. Logo, eu queria dizer que assim, eu fico um pouco chocado ainda quando aparecem pessoas comentando nos meus canais me condenando, porque outro dia eu falei mal de Partido Alto, de Sexo dos Anjos, Gina, né? Então aparecem pessoas defendendo tais novelas e dizendo que eu estou errado por falar que elas não são boas. Veja, é a minha opinião, então não existe certo ou errado. Se essas pessoas gostam dessas novelas, elas têm o direito, eu também tenho o direito de não gostar. Né? Esse é o meu canal, é onde eu estou dando a minha opinião. Não é uma lei nem uma regra. Eu não disse Sexo dos Anjos é ruim, ninguém pode ver, tirem do ar. Não foi isso que eu falei. Partido Alto, a mesma coisa. Vira e mexe, aparece gente comentando nesses vídeos que eu fiz sobre Partido Alto, Sexo dos Anjos e agora Gina, mais recentemente, dizendo assim, não, você está errado, a novela é boa. Gente, não existe certo ou errado. É gosto, e gosto é relativo. Não dá para criticar a crítica nesse sentido de dizer a sua crítica está errada. A crítica é sempre uma coisa relativa. É por isso que a crítica é um negócio questionável mesmo. Né? Análises, né, de obras artísticas são questões questionáveis, porque é muito relativo a cada pessoa. Tem a ver com uma série de fatores. Né? Existe a questão da memória afetiva, muitas vezes, outras vezes não. É claro que existe o repertório e a bagagem de cada pessoa. É claro que não é toda pessoa que pode exercer uma função de crítico ou de analista cultural, né? Você precisa ter
um certo estudo, anos de repertório, de bagagem, uma série de questões. Mas, acima de tudo, precisa ter o desapego, né? Então, quando eu digo isso tudo aqui nos meus vídeos, quero deixar isso claro. São apenas as minhas opiniões. Ninguém é obrigado a concordar e as pessoas podem dizer, não concordo, eu gosto da novela, não gosto. Ah, você gostou dessa? Eu não gostei. Eu gosto daquela. Você não gostou? Eu odeio. É normal. Mas não, eu acho estranho virem me condenar, dizendo assim, não, você está errado, as críticas são infundadas, a novela é boa, eu estou assistindo e acho boa. Eu vejo muita gente escrevendo isso. Tá, você está assistindo e acha boa. Eu não achei boa. Né? Todos têm direitos de achar o que quiserem. Estamos numa democracia. Ou não? Então é isso, minha gente. Esse foi o Naftaluf de hoje, bastante misterioso e enigmático, só que não. Aliás, inclusive eu vim com essa camiseta do Stranger Things, porque, né, para falar de coisas estranhas que acontecem por aí. Então essa coisa das novelas clássicas que voltam ou no Fragmentos ou no Resgate, são coisas estranhas, porque até pouco tempo atrás a gente nem imaginava que isso pudesse acontecer, né? Então, como diria uma personagem do filme Freaky Friday, com Jodie Foster, a Barbara Harris, coisas mais estranhas já aconteceram na dublagem maravilhosa da Marília Pader, né? Mas enfim, isso fica para outro vídeo. Stranger Things. Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado, espero que tenham se divertido, porque afinal de contas a gente está aqui para se divertir, né? Senão não tem sentido. E inscrevam-se no canal, deixem críticas bonitinhas, comentários e sugestões. Ativem o sininho, assistam os vídeos antigos, revejam, vejam os novos, estejam conosco. Acompanhem o Naftaluf toda semana com novos vídeos para vocês. E eu comecei esse vídeo com a Rita Lee e termino com a Doris Day, cantando uma música muito famosa da Doris Day, que tem muito a ver com esse tema que a gente falou. No fim das contas, eu não sei o que vai aparecer ainda no Fragmentos, no Resgate, no Originalidades, né, no Raio que o Parta. Portanto, eu termino cantando Que será, será, wherever will be, will be. The future's uncertain, what will be, will be. Que será, será.